Eu sou o pastor Osmar Prates, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui com o pastor José Wellington e na congregação de Vila Fátima com o pastor Leslie Marinhos. E esta é a lição de número 9, o reinado de Joás. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia. Eu quero te convidar a fazer parte deste canal, se inscrevendo no canal, compartilhando com a sua igreja, deixando o seu like, o seu joinha, o seu ok e assistindo 2 ou 3 vezes para você absorver bem o conteúdo da lição. E uma ótima aula para você! A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, do capítulo 12, do versículo 1 ao 5, e do versículo 17 ao 21. 2 Reis 11. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matava, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. 2 Reis 12. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer, cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o receberam cada um dos seus conhecidos, e eles repararam as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria. Este então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez mais porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus reis e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Assim agora daremos início aos comentários da lição. Lição 9, o reinado de Joás. Texto áureo. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios capítulo 3, versículos 3 e 4. Verdade prática. Para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. O rei Jorão, ou Jeorão, era filho do rei Josafá de Judá. O rei Josafá de Judá era um rei segundo o coração de Deus, porém se associou em vários empreendimentos com os reis de Israel, Acabe e Jezabel. Continuou esta aproximação com os filhos de Acabe e Jezabel, e numa tentativa de unir os dois reinos separados, permitiu o casamento do rei Jorão de Judá e Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Uma união perigosa, sendo que os reis de Israel eram idólatras, e Jeová, pelos profetas Elias e Eliseu, já havia dito que exterminaria a família de Acabe e Jezabel. O rei Josafá não vigiou. Assim o seu filho, o rei Jorão, casou com Atalia, a filha dos reis de Israel, Acabe e Jezabel. Tudo indica que Atalia foi criada na cultura dos adoradores de Baal. Quando ainda criança e depois jovem, como seus irmãos, reis sucessores de Acabe e Jezabel, e nunca mais esta cultura saiu do seu coração. A partir de Jorão, rei de Judá, começou o extermínio da descendência do rei Davi, pois o rei Jorão matou seus 6 irmãos e alguns príncipes de Judá. O seu fim é descrito numa carta dirigida a Jeorão pelo profeta Elias.
Eis que Jeová dá um grande golpe ao teu povo, os teus filhos e as tuas esposas e a todos os teus bens. Ademais, ó rei Jeorão, terás muitas doenças, uma enfermidade dos teus intestinos, até que os teus intestinos saiam por causa da doença, dia após dia. O rei Jeorão de Judá andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha de Acabe. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. 2 Reis, capítulo 8, versículo 18. Assim morreu o rei Jeorão sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nas sepulturas dos reis. Acasias, seu filho, tornou-se rei em seu lugar. Acasias, rei de Judá, era filho de Jeorão com Atalia. Sua morte aconteceria porque era um descendente de Acabe e Jezabel, que estava no trono de Judá, o reino do sul. Enquanto Acabe ainda vivia, o profeta Eliseu enviou um dos filhos dos profetas, auxiliar seu, para ir até o capitão do exército de Israel, Jeú, filho de Ninsi. Este, por ordem do profeta Eliseu, o ungiria rei de Israel, e o auxiliar do profeta depois deveria fugir. Logo, o rei Acabe morreu ferido na guerra e Jeú, capitão do exército de Israel, agora ungido a rei de Israel, mandou os eunucos atirarem Jezabel ao chão, e esta foi comida pelos cães, cumprindo assim o que foi profetizado por Deus a seu respeito. O rei Jeú matou o rei Jeorão, filho de Acabe e Jezabel, e irmão de Atalia, e conseguiu alcançar e ferir o rei Acasias, filho de Atalia, que morreu por causa desse ferimento feito por Jeú e seus homens. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele, Atalia, o aconselhava a cometer iniquidades. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles foram os seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Está em 2 Crônicas 22, de 3 a 4. Atalia era filha de Acabe, rei de Israel, e de Jezabel. Casou com Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Com este casamento procurou o rei Josafá, rei de Judá, por fim aos conflitos e conseguir uma união dinástica entre o reino de Israel, reino do norte, e de Judá, reino do sul. No ato de vingança contra a execução de toda a casa real de Acabe, Atalia mandou assassinar todos os membros da casa real de Davi, que eram também descendentes do rei Josafá, e assim assumiu o trono de Judá. Mas Jeozeba, filha de Jorão de Judá, falecido marido de Atalia, escondeu o herdeiro do trono, Joás, filho de Acazia, com outra esposa, que tinha 1 ano de idade. Ele foi criado em segredo no templo de Jerusalém pelo sumo sacerdote Joiada e por sua mulher. Quando Joás tinha 7 anos, Joiada elaborou um plano para coroá-lo como rei no templo de Jerusalém, com a proteção dos guardas reais do templo. Quando Atalia percebeu o acontecido, foi ao templo na tentativa de impedir a rebelião, mas acabou sendo executada no portão dos cavalos, junto ao palácio real, por ordem do sumo sacerdote Joiada. Depois disso, é destruído o templo de Baal e seu altar. Atalia foi a última representante da dinastia de Omri, cumprindo o que Deus falara a Davi. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste ao dizeres: não te faltará diante de mim sucessor que se assente no trono de Israel, contando que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste. Está em 1 Reis 8, 25. Falemos um pouco sobre Atalia. Atalia é o tipo da mulher que rejeita a Deus. Atalia tinha todas as características de sua mãe Jezabel. Não teve amor pela família, matou seus descendentes. As mulheres de Deus são aquelas que oram e educam seus filhos no temor do Senhor. Atalia foi influenciada para o mal. As mulheres que temem o Senhor serão louvadas por Deus. Atalia seguiu o seu próprio caminho. As mulheres cristãs são dirigidas pelo Espírito Santo. Atalia, uma mulher controladora. Mulheres de fé são conselheiras e têm mensagem de Deus. Atalia era uma mulher vingativa. As mulheres de Deus confiam sempre no Senhor em oração. Atalia era uma mulher assassina. As mulheres de Deus são aquelas que as suas ações produzem vida e vida com abundância. Atalia era uma mulher manipuladora. As mulheres de Deus, elas falam a verdade, honram as suas famílias e amam seus maridos. Atalia foi dominada pelo ódio. As mulheres lavadas e remidas no sangue de Jesus amam com o amor de Cristo. Atalia foi dominada pela vaidade. As mulheres santas se adornam com pureza e na beleza de Cristo. Atalia foi dominada pela ganância. As mulheres de Deus não são esbanjadoras e tudo se multiplica em suas mãos.
Atalia foi perseguidora dos profetas de Deus. As mulheres de Deus são um vaso de bênção nas mãos de Deus e cheias do Espírito Santo. Atalia, uma mulher que tinha sede de poder. As mulheres de Deus são líderes e administradoras segundo o coração de Deus, sempre para o bem da sua família e da obra de Deus. Atalia era totalmente diferente de Maria, a mãe de Jesus Cristo. Ruth, Débora, Jael, Raabe, Hulda, Isabel, Priscila e outras que deixaram excelentes exemplos para as mulheres de Deus nos dias de hoje. Joás de Judá. Joás ou Jeoás foi o 8º rei de Judá. Ele era filho de Acasias e a sua mãe era Zíbia de Berseba. Portanto, não era filho de Atalia. Se não fosse salvo, seria morto por Atalia. Começou a reinar com apenas 7 anos de idade e reinou durante 40 anos em Jerusalém sobre Judá. Quando seu pai Acasias foi morto por Jeú, Atalia mandou exterminar a família real e assumiu o poder em Judá. Antes que pudesse ser morto, Joás foi salvo por sua tia Joseba e foi escondido no templo e criado pelo sacerdote Joiada. Quando Joás tinha 7 anos, Joiada ungiu Joás como rei. Atalia foi morta, assim como Matã, sacerdote de Baal, e o templo de Baal também foi destruído. Devemos destacar aqui Joseba, uma mulher segundo o coração de Deus. Joseba, uma mulher de coragem. Mulheres segundo o coração de Deus são corajosas e destemidas contra o mal. Joseba, uma mulher que amava Jeová acima de tudo. Mulheres segundo o coração de Deus estão prontas para servir a causa de Cristo. Joseba, uma mulher que amava a nação. Mulheres segundo o coração de Deus oram, pregam, evangelizam, visitam para abençoar a nação com a salvação das almas que serão amanhã uma bênção para o país. Joseba, uma mulher que estava de acordo e parceria com seu marido. Mulheres segundo o coração de Deus são motivos de honra e de alegria para o seu marido. Joseba, uma mulher protetora da família. Mulheres segundo o coração de Deus oram, cuidam da sua família e sempre buscam a Deus em favor da sua família e de outras famílias também. Joseba, uma mulher usada por Deus para proteger a linhagem do Messias. Uma mulher segundo o coração de Deus, ela mostra a face de Cristo e ela também prega a palavra de Cristo e leva as pessoas ao conhecimento de Cristo. Joseba, uma mulher que não se omitiu diante do perigo. Mulheres segundo o coração de Deus sabem qual é a vontade de Deus e Deus lhes revela os perigos e as ciladas do mal que vem contra a igreja, contra a sua família e contra o mundo. A frase do filósofo inglês Edmund Burke pode nos inspirar nessa reflexão final. Ele diz: para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Joseba, ela deu exemplo para todas as mães de hoje. Joás não era seu filho, mesmo assim ela o salvou da morte. Joseba é um exemplo para mães que protegem seus filhos, sobrinhos e demais crianças. É um exemplo para mães que se preocupam com o cuidado e carinho dos filhos, dos seus filhos e de outros filhos também. Ela deu o exemplo do que é ser uma mulher virtuosa. Colocou-se em risco por amor a Deus e à nação. Devemos falar agora sobre o sumo sacerdote Joiada. Joiada, um ministro dedicado a Jeová. O homem de Deus deve estar pronto a servir a Deus sob qualquer circunstâncias. Joiada, um ministro que ama a nação. Um homem de Deus não deve fechar os olhos para o que acontece na sua nação. Deve orar e fazer o que está ao seu alcance para o bem da nação. Dizer que não gosta de política não é desculpa para ninguém. O sacerdote Joiada, ele era sacerdote e influenciou a política de Israel para melhor. Joiada, um ministro que ama a palavra de Deus. O sumo sacerdote Joiada não se omitiu e pôs em prática o seu zelo pela palavra de Deus, ensinando a nação, a sua família e o futuro rei. Joiada foi um ministro estrategista. O sumo sacerdote Joiada soube liderar e fez alianças com o exército para eliminar a ousadia da dominadora Atalia. Um homem de Deus deve estar firme no propósito de eliminar da nação, pelo ensino, pregação e até no voto, as leis infames e imorais que são trazidas por certos políticos. Joiada, um ministro que luta contra o pecado. Um homem de Deus não pode se acomodar ou se dobrar diante da apostasia do pecado que cresce no mundo. Joiada, um homem segundo o coração de Deus, teve o cuidado de semear o bem e a boa palavra de Deus. Joiada, um homem que salvou o último descendente de Cristo.
Joiada, um homem que não permitiu a apostasia em Judá, um homem de Deus, fará sempre contra a maldade, iniquidade e o pecado. Joiada, um homem que não tolera Jezabel e nem Atalia, um homem de Deus se levantará contra os maus costumes, heresias e mercenários que procuram se abrigar no seio da igreja. Joiada, um líder que tem compromisso com Deus, estará disposto para fazer bem a obra de Deus. Depois disso, enquanto o sumo sacerdote Joiada vivia e agia como pai e conselheiro de Joás, o jovem monarca prosperou. Em 864 a.C. nasceu Amazias, filho de Joás, e Jeoadã, também filho de Joás, em 857 a.C. Joás ordenou que o templo de Salomão fosse restaurado. A casa de Yahvé precisava urgentemente de reparos, mas também devido à negligência e aos saques sofridos do reino de Atalia. Em consequência disso, Joás instou com os levitas a que levassem o dinheiro para tal restauração e deveriam ir de cidade em cidade por toda Judá, mas a reação dos levitas não foi de todo o coração. E o serviço não estava sendo executado. Com o tempo, mudaram-se os arranjos para conseguir administrar tais fundos. O povo mostrou bom acatamento e os reparos continuaram até o término das obras. Em 840 a.C., morre o sacerdote Joiada, próximo dos seus 130 anos. Com isso, a decadência do rei Joás começou, pois desviou-se dos caminhos do Senhor, retornou aos cultos de Baal e fez desviar a nação. E logo depois, o filho do sacerdote Joiada, Zacarias, é morto por ordem do rei Josias, por apedrejamento, porque reprovou os israelitas de retornarem à idolatria. O rei Josias teve tudo para dar certo. Foi salvo por Deus, protegido por Deus, escolhido por Deus, teve pessoas boas ao seu redor, mas jogou tudo no lixo. O rei Josias é um alerta para todos os cristãos que não valorizam as coisas e bens espirituais que recebe de Deus e que Deus colocou nas suas mãos. Assim, a vida do rei Joás se divide em algumas fases. Na primeira fase, vemos o rei Joás na direção do sumo sacerdote Joiada. O rei Joás restaurou o templo de Salomão que Atalia havia saqueado. A adoração a Jeová foi restaurada em Judá. O rei Joás era um homem espiritualmente preparado para reinar. O rei Joás era um homem determinado a servir o Senhor Jeová. O rei Joás tinha uma vida santificada a Deus. O rei Joás teve sucesso em todos os seus empreendimentos. Aprendemos aqui que todo ministro do Evangelho deve ser supervisionado por alguém. Os obreiros e obreiras devem sempre ser submissos a alguém, porque quando erram, tem quem o corrija. Agora, ministros soltos e obreiros independentes, se errarem, quem os corrigirá? Pior ainda, aonde vão parar os seus seguidores, que neles confiam cegamente? Por isso é bom sempre ter a humildade de ser avaliado por alguém superior, salvo e lavado e remido no sangue de Jesus, que tem compromisso com a palavra de Deus. Na segunda fase do reinado de Joás, depois da morte do sacerdote Joiada, agora sem o seu mentor, o rei Joás vai consultar os príncipes de Judá e a eles dá ouvido. Aconteceu que a apostasia de Israel voltou. Joás mostrou-se ser um rei fraco e influenciável. O povo se desviou de Jeová e voltaram a cultuar a Baal. Os profetas se levantaram contra e o repreenderam. Porém, Joás não deu ouvido aos profetas. Se tornou um rei insensível e carnal. Abandonou a palavra de Deus, a santidade e o amor. O ódio e o pecado tomou conta do seu coração. O rei Joás veio a cometer um dos seus piores erros. Matou o profeta Zacarias, que provavelmente era o sumo sacerdote no lugar de Joiada, que morreu, pois era assim o costume, a cultura e a lei no Antigo Testamento. O rei Joás e o provável profeta e sacerdote Zacarias, filho do sumo sacerdote Joiada, eram como irmãos, foram criados por Joiada e Jeoseba, cresceram juntos e por ficar 6 anos escondido, o único amigo de infância do ingrato rei Joás provavelmente foi Zacarias. Diz a Bíblia, e o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: assim diz Deus, por que transgredis o mandamento do Senhor? Portanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará.
E eles conspiraram contra ele, Zacarias, e o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Está em 2 Crônicas 24, 20 a 22. Com essa atitude mostrou-se mau, ruim, cruel e pior ainda, ingrato. O rei Joás não soube valorizar a bênção de Deus que foi colocada nas suas mãos. Isto é um alerta para a igreja de hoje, não desvalorizar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Vamos falar um pouco sobre o profeta e sacerdote Zacarias, filho de Joiada, que possivelmente era sucessor do seu pai, o sumo sacerdote e regente Joiada. Zacarias é o tipo de obreiro que zela pela obra de Deus, não se acomoda e prega e ensina contra o erro e contra o pecado. Zacarias, ele é o homem cheio do Espírito Santo que enfrenta o pecado. Assim devemos nós encher-se do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Zacarias demonstrou que tudo que aprendeu com seu pai, o sumo sacerdote Joiada, não foi esquecido. Precisamos também não se esquecer da palavra de Deus que nos foi ensinada e confiada por fiéis homens de Deus do passado. Zacarias, ele é o tipo de obreiro e ministro que não tolera Baal, que não tolera idolatria, que não tolera desviados. Jesus Cristo vocaciona, prepara, chama, escolhe homens comprometidos com a sua obra e palavra para fazer frente no combate ao pecado que assola o mundo. Zacarias é o homem de Deus e se levanta em tempos de crise e não se omite. Como Joseba, sua mãe, também não se omitiu. Como Joiada, seu pai, também não se omitiu. Hoje existem igrejas e crentes que fecham os olhos e não querem ver e nem se mover diante do mal e da impiedade que cresce no país e no mundo. Mas não foi o caso de Zacarias. Ele foi ao rei, à nação, e os repreendeu para voltarem a Jeová. No ano seguinte, 839 a.C., uma pequena força militar síria, chefiada por Azael, rei da Síria, conseguiu invadir o território de Judá, obrigando o desviado rei Joás a entregar o ouro e os tesouros do santuário, bem como seus próprios bens, deixando o homem arrasado, doente e fracassado. Dois dos seus oficiais, Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, conspiraram contra ele e o sepultaram com seus pais. A história de Joás poderia ter sido outra e terminado com um final feliz. Assim é um alerta para as nossas vidas nos dias de hoje. Vemos que esta lição é cheia de personagens fortes que nos deixaram lições e exemplos para o nosso crescimento espiritual. Possamos entender que é importante começar bem e também terminar na bênção. E precisamos evitar de ser ingratos com aqueles que são usados por Deus para um dia nos abençoar. Desde uma oração, um jejum, até uma doação de roupa, alimento, como também um ensino, um aconselhamento e até uma separação para a obra de Deus ou ao ministério. Tenhamos o costume de orar por aqueles que um dia foram usados para abençoar as nossas vidas. Muito bem, terminamos mais uma videoaula para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia e eu quero mais uma vez te convidar para se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha, o seu ok, compartilhar com a sua igreja e deixar um comentário na descrição do vídeo. E venha conosco meditar na próxima lição, a lição número 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, hoje e sempre. E até lá, se Deus assim permitir.